Olá, eu sou a Marisa. A gente está fazendo o módulo da atividade 11 da especialização em segurança do paciente pela Fiocruz. De acordo com a equipe, a gente chegou em um consenso e a gente vai falar sobre os erros do laboratório, né, de diagnóstico e imagiologia. Bom, quais são os erros relacionados ao laboratório clínico, né? Pode ter vários erros. Geralmente a gente divide em 3 fases: a fase pré-analítica, a analítica e a fase pós-analítica. Na fase pré-analítica, o que a gente pode ter de erro relacionado à segurança do paciente, né? A amostra desse paciente. Bom, a gente pode ter identificação incorreta da amostra e do paciente, né? Por exemplo, assim, a gente sabe que tem alguns nomes que são muito comuns. Por exemplo, Maria Aparecida da Silva é um nome muito comum. Se acaso o hospital não tiver uma outra diferenciação, por exemplo, a data de nascimento ou o nome da mãe, pode haver muita confusão e troca de amostra. É possível, né, que essa troca de amostra aconteça. Tem a questão também da perda de amostra. Às vezes o médico solicitou um determinado sítio de coleta e aí quem foi coletar não prestou atenção e fez a coleta de um outro sítio errado, né? Isso pode acontecer também. Bom, continuando na fase pós-analítica, o que a gente pode ter de erro na fase pós-analítica? Pós-analítica é quando o exame, né, a amostra já passou pelo equipamento e aí vai ser feita a interpretação dos resultados e a liberação dos resultados. Bom, a gente pode ter atraso na liberação desse laudo, né? Pode acontecer, e aí compromete o diagnóstico do paciente que está aguardando esse resultado, porque a gente sabe que o exame clínico ou o exame de imagem, ele vem para ajudar o médico no diagnóstico correto, né? Não necessariamente que ele seja o ponto final que chega na doença do paciente, mas ele vem como um complementar àquela anamnese que geralmente o médico faz focada no paciente. O que a gente pode ter de erro aqui também? Laudos ambíguos, pode acontecer de um paciente ter 2 laudos diferentes ou amostras que foram trocadas, né, lá no início da fase pré-analítica e aí não ser detectada no processo e aí quando chega aqui consegue se detectar geralmente com o resultado da amostra. Porque aí às vezes o resultado da amostra não condiz com o quadro clínico que aquele paciente está apresentando. Isso é muito comum de acontecer. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo sobre os erros relacionados a exames laboratoriais e imagiologia, tivemos recentemente no nosso hospital um caso de 2 pacientes com um nome muito semelhante, onde aconteceu um erro na identificação dos exames. O paciente não apresentava indicação e acabou ganhando um dreno de tórax sem necessidade. Passado alguns dias foi realizado um novo exame e verificaram que não tinha necessidade daquele dreno. O que tinha acontecido foi um erro na identificação do exame. A gente tem trabalhado muito isso na nossa instituição, a primeira meta de segurança internacional do paciente, e tem surtido muito resultado, principalmente depois desse acontecido, né, que foi notificado, foi realizado um ISHCAL e foi feita uma revisão no processo. E hoje a gente tem melhorado muito na questão da identificação do paciente, né? E outro caso também que a gente teve foi uma paciente que, quando ela deu entrada no hospital, não foi apresentado para ela a ficha, né? Indicando os possíveis eventos adversos e efeitos colaterais do contraste. A paciente não preencheu essa ficha porque ela não foi informada, foi realizar o exame e quando foi administrado o contraste, acabou que ela teve uma reação alérgica. A paciente ficou bem posteriormente a isso, mas foi um evento adverso da qual ela poderia ter sido evitado. A gente também tem conversado muito com a equipe sobre a importância de não pular nenhuma etapa do processo, porque os checklists, né, o processo, ele serve justamente para isso, para evitar que um erro aconteça.